pessoal, já deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje. É, Antes da gente iniciar a disciplina, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do cenário digital, tá? Só um minutinho, deixa eu tirar aqui, que eu vou incluir o som, tá? Ok, pessoal, tá compartilhado aqui. Depois das orientações, tá? A gente volta aí com a nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela. Aí vocês lembram que a última aula, né? Eu avisei que o horário da turma mudou, tá? Mudou aqui das 18, né, até as 19 e assim, não vai atrapalhar vocês, tá? Ainda mais que vocês estão na reta final aí, né, em manutenção do CEP e aí depois vocês vão ter a última UC, né, que é projeto do CEP. Então, e assim, e manutenção predial e industrial, eu já fiz a postagem das FOs, tá? E eu já postei as FOs e também já corrigi, tá? O monitor de vocês, o novo monitor, ele é o Luiz, tá? Aí por isso que o Luiz está enviando mensagem para vocês, né? Para justamente avisar, né? Quem que ainda falta enviar atividade, tá bom? Aí o Luiz já enviou, tá? Agora vamos iniciar nossa UC de manutenção do CEP. Pessoal, eu já pedi para o Luiz, ó, ele já deixou disponível o material extra que a gente vai precisar, tá? Ó, essas duas últimas UCs, a de manutenção do CEP e a de projeto do CEP, esse material extra ele é fundamental, tá? Porque é um material que é utilizado usualmente, né? Para fazer projetos. E, na verdade, esse material ele era utilizado aí pela concessionária anterior, tá? Ele só não é válido porque tem o nome da concessionária anterior, teve algumas alterações, né? Desde que mudou para a Enel, alterou pouca coisa, alterou mais agora com a Equatorial, tá? E eu já vi lá no site, aquele que eu mostrei para vocês lá, o das NTDs, né? Norma Técnica de Distribuição, que houve algumas mudanças agora, tá? Então, e tá bem parecido com, eu comparei com a da Equatorial Pará, com exceção da parte de 127 volts, né? Tá muito parecido as tabelas, né? Mudou a classificação, por exemplo, de consumidores, né? Se eu não me engano, não tem mais consumidor, na última versão, né? Consumidor categoria B,
Ou você é categoria M, né, monofásico, ou então categoria T, trifásico. A bifásico já não está mais praticando na última versão. A versão é 09, tá? E daí, ó, o Luiz já deixou aqui a pasta aqui para vocês. São bastante documentos, tá? Nós vamos precisar. E também, ó, a pasta da outra atividade aqui. Já tá o selo aqui, vai ser fácil, né? Depois que renderizar a aula, já vai estar postado aqui para vocês, tá bom? Não esqueça, ó, lembrando que o Luiz enviou a mensagem para vocês, não se esqueçam de enviar as atividades que estão faltando, tá? Tô passando um pente fino e aí vi que, por exemplo, alguns não enviaram ainda eficiência energética, tá, pessoal? Não deixa para a última hora, ó. Só a gente dando uma olhada aqui, ó, no último cronograma válido. Ó, no último cronograma válido aqui, ó, vai finalizar, ó, finaliza agora dia 18, né, manutenção, e daí do dia 19 até 9/6, um pouco antes aí do período de férias, né? O período de férias geralmente é no mês 7, né? Ou seja, o período de recuperação barra matrícula vai ser do dia 10/6 até 19/6. Então, já se adiantem, tá, pessoal? Eu vi que tem gente que não enviou em eficiência ainda faltam algumas atividades. Se não me engano, foi instalação do CEP também, tá? Mas o Luiz fez o levantamento aqui, já me mostrou, enviou mensagem de lembrança para vocês, tá? Não deixe para a última hora, beleza? Recado dado aqui, pessoal. Vamos à análise da atividade. Vamos lá em situação de aprendizagem. Deixa eu baixar aqui para o compartilhamento. Foi mal aqui, peraí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Vou aproveitar e apagar alguns arquivos aqui que vão atrapalhar o andamento da nossa aula aqui. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar novamente aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou baixar logo tanto a descrição, tá? A descrição e as duas folhas de atividade, tá? Eu estou baixando aqui separado, porque eu vou dar uma reduzida no nome aqui. Deixa eu só dar uma reduzida aqui no nome, porque como eu tenho muita pasta aqui, no sistema aí de alocação de arquivo, fica aninhado aqui ele simplesmente não abre o documento. Aí eu tenho que, como no meu Drive que eu tô com muita pasta, aí quando elas ficam com nomes muito longos, agora sim. É, esqueci de criar nossa pastinha de atividades, né? Deixa eu levar a descrição aqui e as duas atividades. Que aí na próxima semana, lá pro dia 15, né? Que vai ser a segunda e última aula aqui, a gente já utiliza ela, tá? Aproveitar. Então vamos lá. Vamos abrir a descrição aqui.
Daí eu vou navegar na pasta aqui mostrando os arquivos que eu compartilhei. Esses arquivos são fundamentais, tá, pessoal? Para você fazer as atividades, o material didático que está na plataforma, ele, assim, dá para você fazer, mas você tem que fazer muita pesquisa. Então, eu peguei algo mais direcionado da concessionária, né, para ajudar vocês a entenderem até mesmo o que que eles estão pedindo, né, na parte de manutenção, tá? E a folha de tarefa é essa daqui, ó, da atividade um. Basicamente, as duas são iguais, tá? Ela faz questionamentos aqui. Vamos lá, vamos analisar aqui. Deixa eu tirar isso, para a gente enxergar aqui o que está escrito. Então, né, a primeira situação de aprendizagem aí, né, lembrando que são situações aí que simulam, né, situações na vida real. Então, o Fabrício, ele é técnico de campo, né, atua no setor de planejamento da manutenção da empresa Power System, né? Essa empresa Power System aqui, pessoal, ela significa no cenário atual que é uma empresa terceirizada, tá? Lembra lá a instalação de CEP que eu mostrei que um dos serviços que vocês podem fazer é, por exemplo, ser consultor na parte aí de apresentar para os clientes lá da ANEL, né, sobre a licitação de uma linha de transmissão, de uma geradora de energia, tá? Então, essas terceirizadas, elas participam, né, desse pregão eletrônico aí, e quando ganham, elas trabalham, né, a serviço da empresa, por exemplo, no caso aí da Equatorial Goiás, né, da distribuição de energia. No caso da linha de transmissão aqui de Goiás e PCHs, né, as pequenas centrais hidrelétricas, no caso é uma portuguesa, é a EDP que ganhou a licitação, tá? Então, tudo relacionado à distribuição é com a Equatorial Goiás. Tudo relacionado à transmissão, centrais hidrelétricas, né, as PCHs que temos aqui em Goiás, é a EDP, a portuguesa, que cuida, tá? Então, dentro do escopo desse contrato aí, né? Aí, por exemplo, a Power System, ela ganhou a licitação e presta serviço para a concessionária de energia local aqui, né? Dessa simulação aqui. Então, ela poderia muito bem ser Equatorial Goiás, tá? Então, ao chegar ao local de trabalho, o analista do centro de operações, geralmente nós usamos a sigla COD, né? Centro de Operação e Distribuições. Aqui ele colocou só operação, tá? Mas é nesse mesmo sentido. Informou, né, ao Fabrício sobre a notificação de ausência de energia, ou seja, queda de energia no bairro da Liberdade. Inclusive, a Power System, vocês lembram aquele vídeo que eu mostrei lá na UC de instalação do CEP? A Power System não quer dizer, por exemplo, vamos supor, aqui não fala cidade, mas vamos supor que fosse lá na Bahia, lá, Feira de Santana. Igual lá a tarefa lá de eficiência energética. A Power System, ela não pega todo e qualquer serviço ali do município, né, de Feira de Santana. Na verdade, são várias licitações, tá? Então, ela presta serviço, por exemplo, olha os tipos de serviço que ela pode pegar. Manutenção, e montagem da rede de distribuição de energia, né? Ela pode também pegar o serviço só de iluminação pública. Aqui em Goiás temos uma empresa ali de Aparecida que ela tem a licitação só para manutenção e instalação de iluminação pública. Isso é o que ela faz. Tem outra que é sobre poda, né, poda de árvores aí. Então são vários serviços. Você pode pegar a licitação, ganhar, né, para poda de árvores dentro do município. Você pode também ganhar a licitação para fazer a limpeza de faixa de servidão, lembra?
que eu mostrei para vocês lá, instalação predial, a limpeza de faixa de servidão é você literalmente limpar embaixo da linha de distribuição e da linha de transmissão, tá? Já outro serviço, você pode dar manutenção e conservação na rede de distribuição do município, né, num determinado bairro. Então, esse o bairro da Liberdade aqui, inclusive ele foi específico, porque o bairro da Liberdade pode ser que seja o bairro em que a Power System trabalha. Às vezes uma outra empresa, por exemplo, a Vinícius Engenharia, ela cuida do outro bairro, que é o bairro da Prisão. Vamos ver, vamos supor que existe o bairro da Liberdade e o bairro da Prisão. O bairro da Liberdade é a Power System e o bairro da Prisão é a Vinícius Engenharia, tá? Então, isso é comum, tá? Esses serviços aí. Aí, o que que seria manutenção e conservação? Manutenção, por exemplo, toda queda de energia, que é o que está acontecendo aqui, né? A Power System vai lá e faz a manutenção, né? Faz o restabelecimento. Existem locais aí, eu até comentei lá a instalação do CEP, e que a prioridade dentro de um centro urbano onde tem as indústrias, os grandes comércios, aquele circuito ali é um circuito em que ele não pode ser desenergizado. Como assim, professor? Em função dos contratos de demanda, né? Lembra que eu falei lá em eficiência energética, contrato de demanda, ele é um contrato aí bilateral, né? Em que a empresa e a concessionária têm direitos e deveres, né? A concessionária tem o dever de fornecer energia ininterrupta. Mas ela tem, né, por exemplo, já o cliente, né, ele tem que consumir exatamente o pacote que ele contratou da demanda. Se ele consumir acima, ele paga multa. Se ele, inclusive é um valor fixo, né, vocês viram lá em eficiência, se ele não, por exemplo, não fazer a correção do fator de potência, também leva multa por não correção do fator de potência. E como é a indústria tem esse contrato, não é de interesse da concessionária de energia de distribuição local deixar esses clientes sem energia. Então, para esses tipos de circuito, a prioridade é você ter um RA, né, que é o chamado religador automático, tá? Igual eu mostrei para vocês lá na questão lá do Fórum de Discussão 1, tá? Que é a Smart Grid. Professor, então, prioritariamente, nos circuitos que alimentam uma indústria, alimentam, né, um comércio, né, um grande comércio aí, você ter religadores. Então, quer dizer que não existe, lembra que eu falei, não existe, não é que não exista para circuitos de clientes residenciais, só que não é prioridade. O cliente residencial, lembra, ele paga o que ele consome, né? Já a indústria, ela paga um valor fixo, tá? Não tem essa questão de ela vai pagar menos. Se ela economizar, ela paga um valor fixo e aquele valor fixo ele vale por um ano, tá? E ele só vai acrescer se não fizer a correção do fator de potência ou se ultrapassar a porcentagem da demanda que ele contratou, tá? Então, o Fabrício, ao saber da informação, né, e com base no planejamento operacional, cumprindo o memorial descritivo, na verdade, pessoal, não é nem memorial descritivo, mas cumprindo um documento chamado procedimento operacional, tá? Já que eu mostro ele, inclusive é um material extra que eu forneci para vocês. Então, o Fabrício manteve o contato com a central de operações e solicitou o bloqueio do circuito e, com isso, desenergizar a rede. Não necessariamente, viu? Ele solicita o bloqueio porque, se ele vai dar manutenção, uma equipe comum de rede de distribuição, ela, quando vai fazer a manutenção, aí no caso do bairro da Liberdade,
Se a energia caiu, é porque às vezes deu um curto-circuito, tá? Se deu um curto-circuito, se tiver um religador de energia no local, esse religador vai fazer o restabelecimento, a menos que esse curto-circuito continue acontecendo, tá? Ele vai, se eu não me engano, se ele persistir por 3 vezes, ele pega e desativa o circuito, tá? Se esse surto continuar persistindo, né, o religador ele religa uma vez, o surto continuou persistindo, ele religa novamente, continuou mais um pouco. Isso é rápido, viu? Para nós aqui, meros mortais, esse período aí de 3 vezes é bem rápido, mas para o sistema elétrico é demorado, é pausado. Aí uma terceira vez, se continuou, aí ele desliga e ele emite um alerta de status aí, né, para ver o que está acontecendo na rede. Mas o normal ele restabelece, vamos supor, teve um curto-circuito, o elo fusível queimou de uma chave fusível, por exemplo. Mas aí ele, alternativamente, por outro lado, energizou a rede. Então, você vai ter que ter certeza que na hora que você for fazer a manutenção, fazer um aterramento temporário, por exemplo, essa rede não esteja com o religador automático ativo, tá? Então, após isso, juntamente com a equipe, ele se deslocou, tá, para o local para verificar, né, o sistema e efetuar a manutenção. Então, ao chegar no local, ele já estava portando os EPIs, passou então a preparar a área, a verificação do defeito com a utilização de equipamentos, tá? Beleza. Então, a atividade um é você ajudar o Fabrício, né, a dar manutenção na chave fusível. Para a gente agilizar aqui, eu já soltei a análise aqui, peraí. Não, não é essa, só um minuto. Pessoal, precisa ficar igualzinho que o senhor fez? Não. Eu vou explicando aqui, ó. A pergunta do A aqui, né? Ajudar o Fabrício, né? Fazer a manutenção. Como é que você vai preparar a área, né? Você vai estacionar a viatura, e, inclusive, tem a apresentação mostrando como prepara a área. Dei uma conferida aí. Obedecer à legislação de trânsito, estacionando o veículo, sinalizando, né? Preencher conforme, né, em conformidade à análise preliminar de risco, tá? Sinalizar e delimitar a área, né? Conforme o estacionamento, né? E a delimitação, né? Solicitar o COD, né? Para intervir no sistema, ou seja, se houver, né, desabilitar o religador automático. Por isso que eu coloquei em verde aqui, para a gente já destacar ele. Quais são os equipamentos necessários? Ó, calçado de segurança, eu peguei um CA aqui, ó. O CA, né, que é o certificado de aprovação, é o 25402 aí, tá? Existem outros, tem botas, calçado, né, de segurança de cano longo, cano curto, né? Então depende aí. Geralmente é de cano longo, aí fica por cima ali da roupa um tratamento anti-chama, né? O capacete com jugular, roupa de brim, né, que tem um tratamento anti-chama, o óculos, né, e o protetor auricular, caso a concessionária exige, pelo menos aqui não exige o auricular. Cinto de segurança tipo paraquedista, trava-queda, talabarte de posição, para ele ficar com as mãos livres para trabalhar, né? Linhas de vida. Os EPCs, o cone, a fita de sinalização zebrada ou de lona encerada, né? A grade metálica, para circuitos subterrâneos, né? Manta isolante, ok. E esse fluxo de trabalho aqui, ó, vocês estão vendo que tem mais ou menos 26 passos. Esse daqui é o que a gente chama de procedimento operacional padrão, tá? Então, procedimento operacional padrão, deixa eu pegar um aqui.
Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, instalar chave fusível. Ó, instalar chave fusível. Eu aqui coloquei bem simples para mostrar para vocês, tá? Mas você está vendo aqui, ó, ele é um documento, isso aqui o Departamento de Segurança do Trabalho, né? Elabora essa documentação aqui, ó, com a ajuda do SESMIT, né, que é o próprio departamento, com a ajuda da CIPAT, né, da CIPA, quer dizer, né? E aí vocês estão vendo aqui, ó, o primeiro passo, receber autorização. Aqui ele está o mais cadenciado possível. Inclusive, ele está com os três pilares, que é a tarefa, a competência, né, o risco relacionado àquele passo e como que você faz o controle, né, o controle de risco. Então, se você for colocar aqui esse fluxo de trabalho, seria exatamente desse jeito. Toda concessionária de energia, ela faz, né, esse documento às vezes só muda o logo aqui, né? Em vez de Celg vai estar Equatorial Distribuição, tá? Aí é aquela questão, né? Design, a marca da empresa, né? Mas como se diz, o que importa, que é a tarefa em si, né? Instalar a chave fusível classe 15 kV. Então pode ser que ele tenha que trocar a chave inteira, por isso que eu coloquei mais. Pode ser que ele tenha que apenas trocar o elo fusível, tá? O elemento lá de proteção, né? Então, tem várias possibilidades, tá? Eu aqui nessa aula agora estou falando que ele vai fazer uma instalação de uma nova chave. Às vezes, por exemplo, atiraram, jogaram uma pedra ali naquela parte da chave fusível, né? Do isolador, né? Que ela tem um isolador, né? A base. E aqui, ó. Nossa, essa é antiga, viu? Essa é a chave fusível, chama de chifre. Vou pegar uma mais atual. Aqui, ó. Que é a chave fusível, aí às vezes o pessoal atira mesmo, literalmente, dá tiro aqui, ó, quebra essa base, aí entra em curto e aí dá o problema, dá a queda de energia. Então eu estou supondo que foi isso, não estou dizendo e nem na situação de aprendizagem fala que foi isso, tá? Essa é uma das possibilidades, por isso que eu coloquei várias tá vendo aqui, ó? Desenergizar, sinalizar para vocês terem em mãos aí para saber como é que é cada tarefa, ó. Retirar aterramento temporário, instalar aterramento temporário, substituir chave fusível de transformador. Essa daqui é a chave fusível de proteção, é a chamada GN, né? GN, que é Goiânia, né? Aí sempre vê esse código. GN12. GN, que é a localidade, né? Goiânia. E 12 quer dizer que você tem uma chave fusível protegendo a rede de distribuição, tá? Igual, deixa eu ver, esse daqui, ó, essa apresentação, esse é o caso aqui, ó. Essa chave fusível, ela está instalada aqui, ó, deixa eu pegar no começo aqui, ó. Ela está instalada apenas para proteger o circuito de distribuição. O normal é ela estar para proteger não só o circuito, mas também ela fica na bucha do primário, ali, antes da entrada da bucha do primário do transformador, tá? Professor, então se eu quiser, eu posso colocar, se eu colocar aqui que ele vai apenas trocar, usar o pop lá de trocar o elo fusível. Show. Como ele não é específico aqui, né? Que tipo de. Só falou, caiu a energia. Então você pode trocar a chave completa, o conjunto completo, você pode trocar apenas o elo fusível. Às vezes é só o cartucho que está ressecado ali, né? E aí ele não isola mais, tá? Aí você troca o cartucho e, obviamente, o elo fusível ali.
Então, são várias possibilidades. Eu coloquei bem simples aqui só para mostrar para vocês. Mas se você fosse fazer um para concessionária de energia local, você colocaria, o passo um é um outro procedimento, é uma outra instrução técnica, receber autorização do COD. O passo 2 já é outro, estacionar o veículo. O passo 3 é sinalizar e isolar a área. A partir do passo 4 é que você literalmente vai fazer o procedimento de instalar a chave fusível. E aí, nesse caso aqui, ó, deu 25, né? O que eu tinha colocado aqui foi 26 aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. É porque eu acrescentei um a mais. Deixa eu ver. Informar o COD. Ah, é porque aqui, ó, o 5S, né? Recolher os materiais, ferramentas e equipamentos. Aí depois que você faz isso, você tem que fechar o serviço, tá? Porque o serviço ele está em aberto. Aí você vai informar ao COD, né? Os dados de conclusão do serviço. Antigamente, você fazia isso na mão ali, né? Igual aquela APR que eu sempre mostro para vocês, ó, desde lá de segurança e eletricidade. Antigamente era o quê? Era um bloco, né? E você preenchia à mão. Hoje em dia é um app, né? Que instala, geralmente é Android. Eu não sei se tem para Apple, mas enfim, é um app da concessionária em que ele tem um formulário e online, né? Na hora que você fecha o serviço, ou seja, informando ao COD que concluiu, aí você finalizou a tarefa e aí eles vão o quê? Ativar novamente o religador automático, caso, né? Caso tenha um religador automático naquela rede. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vocês viram que não tem mistério aqui. Aí na próxima aula, a gente vai comentar atividade 2 e é manutenção com rede energizada. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.